Você já parou para pensar que os seus joelhos podem estar sussurrando segredos que você nunca imaginou escutar? Neste exato momento, enquanto você está aí parado ou sentado, essas duas articulações aparentemente simples estão guardando memórias emocionais que podem estar limitando todo o seu potencial de vida. E o mais surpreendente é que culturas ancestrais de todo o mundo já sabiam disso há milhares de anos. Os seus joelhos são muito mais do que estruturas anatômicas que permitem dobrar e esticar as pernas. Eles são guardiões energéticos do seu avanço na vida, pontes sagradas entre o peso do seu corpo e a terra que você pisa, entre o seu desejo de seguir em frente e a realidade do caminho que você percorre. Cada passo que você dá, cada movimento que realiza, é possível graças a eles. E como toda ponte verdadeira, eles não apenas transmitem força física, eles canalizam energia emocional e espiritual. Quando essa energia flui livremente, você sente leveza, força e equilíbrio interior. Mas quando ela se bloqueia, manifesta-se como dor, rigidez ou um cansaço inexplicável que parece vir de um lugar muito mais profundo que os músculos. É como se o seu corpo estivesse gritando algo que a sua mente decidiu calar. Nas tradições antigas, dobrar os joelhos nunca foi apenas um gesto físico. Era uma representação sagrada de rendição ao divino, de abertura ao aprendizamento, de humildade espiritual. Os sábios compreendiam que essas articulações guardavam a memória dos nossos medos mais profundos e das nossas maiores resistências. Quando nos negamos a avançar na vida, quando acumulamos orgulho ou rigidez interior, os joelhos manifestam isso em forma de dor. Imagine por um instante que dentro dos seus joelhos existe um portal de energia ancestral, que a dor, a rigidez ou o cansaço que você sente não são apenas sinais físicos, mas mensagens diretas da sua alma, indicando que algo precisa ser liberado. Os seus joelhos podem estar mostrando que você carrega peso emocional demasiado, que se aferra a velhas mágoas ou que tem medo de dar o próximo passo na sua jornada. Ao longo da história da humanidade, diferentes culturas compreenderam esse mistério. Nas antigas tradições orientais, particularmente na Índia, os joelhos estavam associados à energia do movimento e ao fluir do destino. Os sábios védicos ensinavam que cada articulação era um nó energético, onde as experiências da vida ficavam armazenadas. Os joelhos eram os nós da humildade e da flexibilidade espiritual. Não era casualidade que as práticas devocionais incluíssem posturas como ajoelhar-se ou inclinar-se. Esses gestos não implicavam apenas reverência, mas também um ato consciente de liberar o orgulho e abrir-se ao aprendizamento do universo. Era como se cada flexão fosse um sussurro ao cosmos. Aceito, fluo, confio. No mundo ocidental antigo, os gregos também viam nos joelhos um símbolo de poder e conexão com o divino. Na Ilíada de Homero, fala-se do gesto de suplicar, tocando os joelhos do outro, como se fossem sagrados e pudessem conceder proteção ou clemência. Este gesto não era apenas um recurso dramático, mas um lembrete de que os joelhos representavam vulnerabilidade e o reconhecimento de que, às vezes, avançar requer soltar o orgulho e pedir orientação. As tradições hebraicas ofereciam outra perspectiva profound. Dobrar os joelhos em oração era um ato de união com o divino. No Salmo 95, encontra-se a frase: "Dobremos os nossos joelhos diante do Senhor que nos criou." Aqui, o ato físico de ajoelhar refletia um simbolismo profundo. Reconhecer que a força para sustentar-se e caminhar na vida não provém apenas do ser humano, mas de uma fonte superior que nutre e sustenta. Mas além do religioso, os filósofos também observaram nos joelhos um reflexo do equilíbrio humano. Para eles,
Os joelhos simbolizavam a ponte entre a estabilidade e o movimento, entre o enraizamento e a mudança. Se os pés representavam a conexão com a terra e a cabeça, a conexão com o céu, os joelhos eram o eixo intermédio que permitia a dança entre ambas as dimensões. Em muitas culturas xamânicas da América, os joelhos eram considerados guardiões do caminho. A dor neles era interpretada como um sinal de que o indivíduo estava resistindo a avançar em algum aspecto da sua vida. Os xamãs sabiam que, além de ungüentos ou remédios físicos, a verdadeira cura dos joelhos devia incluir a libertação emocional e espiritual daquilo que pesava sobre a alma. Desta forma, ao longo da história, os joelhos foram compreendidos como algo muito mais profundo que simples dobradiças ósseas. Eram símbolos de humildade, flexibilidade e movimento interior. Lembram-nos que a capacidade de avançar na vida não depende unicamente da força dos músculos, mas também da disposição do espírito para soltar, ceder e abrir-se a novas possibilidades. Agora imagine que a sua vida é um rio. Às vezes flui sereno e cristalino, outras vezes encontra pedras, quedas, turbulências. Nessa viagem, os seus joelhos são como comportas que permitem ao rio seguir o seu curso. Quando essas comportas se fecham, a água estagna. Quando se abrem, o caudal volta a mover-se com liberdade. Assim, funcionam os joelhos no plano físico, mas também no emocional e espiritual. São portais do movimento da própria vida. Desde uma visão energética, os joelhos não são simples articulações que sustentam o peso do corpo. São depósitos onde se acumula a memória emocional relacionada com a flexibilidade, a humildade e a capacidade de avançar. Cada vez que nos resistimos à mudança, que nos aferramos a uma situação ou nos negamos a ceder, essa tensão não fica registrada apenas na mente, mas também nos joelhos. A dor que aparece, a rigidez que sentimos, são como ecos da alma a dizer-nos: é momento de soltar, de aprender a dobrar sem quebrar. Na psicologia simbólica, os joelhos representam a capacidade de inclinarmos-nos perante aquilo que é maior que nós. A vida, o destino, o divino. Não se trata de submissão, mas de reconhecer que nem tudo está sob o nosso controlo. A pessoa que se resiste a dobrar os seus joelhos, mesmo simbolicamente, costuma enfrentar bloqueios internos. Orgulho excessivo, medo de perder poder, incapacidade de aceitar a vulnerabilidade. Com o tempo, essas emoções cristalizam-se e manifestam-se em doenças físicas, como se o corpo gritasse aquilo que a mente decidiu calar. Por outro lado, quando aprendemos a libertar a energia estagnada nos joelhos, algo poderoso acontece. Recuperamos a fluidez não apenas nos nossos movimentos, mas também nas nossas decisões e na maneira como caminhamos em direção aos nossos objetivos. Joelhos livres são símbolo de um espírito disposto a mover-se, a fluir com as voltas da vida, a aceitar que a flexibilidade não é fraqueza, mas uma forma de sabedoria. Os mestres da medicina oriental entendiam bem este princípio. Para eles, os joelhos estavam intimamente relacionados com o fluxo do Qi, a energia vital que percorre todo o corpo. Se esse fluxo encontrava um bloqueio na zona, o indivíduo não apenas experimentava mal-estar físico, mas também um estagnamento emocional, medo de avançar, dificuldade para tomar decisões, ressentimento acumulado. Por isso, práticas como o Tai Chi ou o Qigong não apenas fortalecem as articulações, mas também procuram devolver-lhes suavidade energética, como quem pule uma pedra até que volte a brilhar. Um aspecto fascinante dos joelhos é que sempre trabalham em par. Um joelho nunca está sozinho. Apoia-se no outro para caminhar, correr, saltar. Esta dualidade fala-nos de equilíbrio, ceder e sustentar, avançar e deter-se, soltar e receber.
É um lembrete constante de que a vida não se constrói a partir de extremos, mas a partir da arte da harmonia. E quando um deles falha, é como se nos avisasse que quebramos esse equilíbrio interior, que esquecemos de escutar a dança sagrada entre firmeza e flexibilidade. No plano mais profundo, os joelhos são também guardiões do destino pessoal. Quando se bloqueiam, é como se o caminho se tornasse pesado, cheio de dúvidas e inseguranças. Mas quando estão livres, ligeiros e fluidos, sentimos que podemos avançar com confiança, mesmo no meio do desconhecido. Assim, libertar a energia emocional dos joelhos não é apenas um ato de cura física, mas um ritual de abertura em direção ao futuro. Os joelhos não são simples dobradiças ósseas, mas chaves subtis que conectam o nosso corpo com a capacidade de fluir na vida. Escutá-los, cuidá-los e desbloqueá-los é abrir-se a uma existência mais leve, onde cada passo se converte num ato consciente de humildade e poder interior. Agora que compreendemos que os joelhos são guardiões da flexibilidade, vamos aprofundar como libertar conscientemente essa energia acumulada, porque não basta saber que aí se alojam as nossas resistências e dores. O verdadeiro poder está em transformar esse conhecimento em experiência viva. Imagine que cada um dos seus joelhos é como uma porta antiga que permaneceu fechada durante anos. Atrás dessas portas encontram-se memórias, emoções e aprendizagens que não quisemos enfrentar. A dor, a rigidez ou mesmo o cansaço constante são como ferrugem na fechadura, avisando-nos que já é momento de abrir. Como fazê-lo? Através de pequenos rituais que combinam consciência, movimento e atenção emocional. Em muitas tradições espirituais, dobrar os joelhos foi um gesto de humildade sagrada. Os antigos faziam-no ao orar, ao agradecer, ao render-se perante a própria vida. Não se tratava de submissão, mas de lembrar que a fortaleza se encontra em reconhecer aquilo que nos supera. De facto, cada vez que dobra suavemente os seus joelhos, mesmo que seja ao respirar profundamente e deixar que o peso do corpo repouse neles, está a dizer ao seu ser: aceito, fluo, confio. Um dos primeiros passos para desbloquear a energia dos joelhos é aprender a escutar o que guardam. Sente-se em silêncio, coloque as suas mãos suavemente sobre eles e pergunte-lhes: que cargas levo aqui que não me permito soltar? Pode parecer um gesto simbólico, mas o corpo responde à atenção consciente. Muitas vezes, ao sustentar este diálogo interno, emergem memórias esquecidas, um medo da infância, uma traição não perdoada, uma etapa da vida em que nos negamos a ceder. Reconhecer essas pegadas é como abrir as janelas de um quarto fechado. O ar começa a renovar-se. O segundo passo consiste no movimento consciente. Cada flexão de joelhos, cada alongamento não deveria fazer-se de maneira mecânica, mas como um ato meditativo. Imagine que ao dobrá-los está também flexibilizando a sua mente e o seu espírito. Ao endireitá-los, sente que recupera direção e força. Esses movimentos, realizados lentamente e com intenção, convertem-se numa dança de cura. E quanto mais os pratica, mais nota que não apenas os seus joelhos se tornam ligeiros, mas também a sua relação com a vida cotidiana. As práticas energéticas do Oriente oferecem-nos outra chave: a respiração dirigida. Enquanto inspira, visualize um fluxo de luz entrando pela sua coroa e descendo em direção aos seus joelhos. Enquanto expira, imagine que a dor, a rigidez e as emoções presas se dissolvem como fumo cinzento que abandona o seu corpo. Esta visualização não é um simples jogo mental, mas um mecanismo poderoso para ensinar ao inconsciente a libertar aquilo que ficou preso no corpo físico. Outro aspecto profundo dos joelhos
é que são pontos de inflexão na viagem da alma. Representam os momentos de quebra, aqueles em que devemos escolher entre aferrar-nos ao passado ou atrever-nos a avançar. Quando alguém sofre dores constantes neles, a vida pode estar a dizer-lhe: é tempo de tomar uma decisão, de mudar de rumo, de aceitar o movimento inevitável do destino. Por isso, o desbloqueio dos joelhos é também um desbloqueio da vontade, da capacidade de agir. Os joelhos, além disso, estão vinculados à humildade, e sem humildade não há evolução. A rigidez neles fala-nos de orgulho, de um ego que teme perder controlo. Mas o gesto de dobrá-los lembra-nos que na flexibilidade há mais poder que na rigidez. A cana de bambu sobrevive à tempestade porque se dobra, enquanto o carvalho rígido pode quebrar-se. Assim também, o ser humano que sabe ceder nos momentos justos torna-se um mestre do fluir. Finalmente, o ritual de libertar os joelhos é um lembrete de que não estamos condenados a carregar eternamente as mesmas emoções. Podemos escolher soltá-las, transformá-las e caminhar com passo renovado. E nesse caminhar, cada joelho libertado converte-se numa tocha acesa, iluminando o sendeiro em direção a uma vida mais leve, mais fluida e mais consciente. Agora que compreendemos a profundidade simbólica e energética dos joelhos, é momento de trasladar esta sabedoria para conselhos práticos que qualquer pessoa pode integrar na sua vida cotidiana. Estes não são simples exercícios físicos, mas chaves para abrir a energia adormecida no nosso interior. Primeiro, a escuta ativa do corpo. O primeiro conselho é aprender a escutar. Cada incômodo, cada tensão nos joelhos é uma mensagem que o seu corpo e o seu inconsciente querem transmitir-lhe. Dedique pelo menos 1 minuto por dia a colocar as suas mãos sobre eles. Feche os olhos e pergunte-se: o que estou a resistir? O que não aceito? O que preciso de soltar? Pode ser que não receba uma resposta imediata em palavras, mas o seu corpo responderá com sensações, emoções ou intuições que o guiarão. Segundo, a arte de dobrar-se sem quebrar. Pratique diariamente movimentos conscientes de flexão e extensão dos joelhos. Faça-o lentamente, com a respiração compassada, como se cada movimento fosse um diálogo com a vida. Ao dobrá-los, imagine que se rende ao fluir do universo. Ao esticá-los, sinta que recupera a sua dignidade e a sua capacidade de avançar. Este simples exercício, realizado com intenção, fortalece não apenas a articulação física, mas também o seu espírito flexível. Terceiro, a respiração de libertação. Use a respiração como ferramenta para desbloquear. Inspire profundamente, visualizando que a energia dourada da vida desce em direção aos seus joelhos. Expire imaginando que velhos rancores, medos ou resistências se dissolvem como fumo escuro que se desvanece no ar. Faça-o várias vezes, especialmente quando sentir rigidez no seu corpo ou nas suas emoções. Quarto, o ritual da gratidão. Cada manhã ou cada noite agradeça aos seus joelhos. Pode soar estranho, mas a gratidão gera abertura energética. Diga-lhes mentalmente: obrigado por me sustentarem, por me levarem, por me lembrarem o valor da humildade e da flexibilidade. Este gesto de reconhecimento muda a sua relação com o próprio corpo e transforma a energia que ali se aloja. Quinto, o passo consciente. Converta o seu caminhar numa meditação. Não se trata de chegar mais depressa, mas de sentir como cada passo o conecta com a terra. Observe como os joelhos participam neste movimento e como, ao moverem-se livremente, lhe ensinam a importância de avançar com confiança. O passo consciente é um lembrete de que a vida se vive instante a instante, passo a passo. Sexto, a prática da humildade. Os joelhos convidam-nos a lembrar que a verdadeira grandeza não está em impor-se,
mas em saber render-se quando é necessário. Pratique a humildade cada dia. Escute mais. Aprenda com os outros. Permita que a vida o surpreenda. Ao fazê-lo, os seus joelhos não apenas se fortalecerão fisicamente, mas tornar-se-ão o reflexo de um espírito que flui sem temor. 7. Soltar a carga emocional. Muitas vezes a dor nos joelhos está vinculada a cargas emocionais não resolvidas, culpas, ressentimentos, frustrações. Faça um exercício de libertação. Escreva num papel aquilo que sente que o pesa. Dobre-o e coloque-o sob os seus joelhos enquanto respira profundamente. Depois queime o papel ou entregue-o à terra como símbolo de soltar aquilo que já não precisa de carregar. Os joelhos são mais que simples articulações. São mestres espirituais que nos mostram como relacionar-nos com a vida. Através da escuta, da flexibilidade, da gratidão e do movimento consciente, podemos transformar não apenas a dor física, mas também as feridas invisíveis que limitam o nosso andar. Percorremos juntos um sendeiro pouco explorado, o dos joelhos como guardiões da energia emocional e como símbolos da nossa relação com a vida. Não são simples dobradiças ósseas que nos permitem dobrar e estender as pernas. São templos sagrados que refletem a nossa humildade, a nossa flexibilidade perante o universo e a nossa capacidade de avançar com leveza ou, pelo contrário, com resistência e dor. Cada incômodo, cada rigidez, cada estalar é uma mensagem oculta, um sussurro da alma que nos convida a parar e perguntarmos-nos: o que estou a carregar? O que me nego a soltar? Que orgulho ou medo me impede de dobrar-me perante a sabedoria da vida? Compreender este mistério dá-nos um poder imenso, o poder de transformar o nosso corpo num mapa de autoconhecimento. Os nossos joelhos lembram-nos que a grandeza não está em impor-se sempre, mas em saber quando ceder, quando fluir e quando render-se para renascer mais fortes. Ali onde acreditamos encontrar dor, na realidade encontramos um limiar em direção à cura. Se aprender a escutar os seus joelhos, a libertar os seus bloqueios energéticos, a agradecer-lhes por sustentarem o seu caminhar, descobrirá que a sua vida também se torna mais leve. Cada passo deixa então de ser um movimento mecânico e converte-se num ato consciente, numa oração silenciosa ao universo. Avançar torna-se um ritual, e cada joelho converte-se num lembrete de que a força autêntica nasce da união entre humildade e poder interior. Hoje, mais que nunca, o chamado é para nos reconciliarmos com o nosso corpo, para ver nele não um simples veículo, mas um mensageiro divino que guarda em cada articulação um segredo de sabedoria. E os joelhos, como limiar do movimento e do avanço, são mestres pacientes que esperam que finalmente os compreendamos. Assim, da próxima vez que sentir dor ou rigidez, não o veja como um castigo, mas como uma oportunidade. O corpo está a mostrar-lhe o lugar exato onde a sua alma quer crescer. O verdadeiro poder não está em endurecer perante a vida, mas em aprender a dançar com ela. Os seus joelhos são os primeiros professores desta dança sagrada. Se este conhecimento ressoou em si e sente que mais pessoas precisam de o descobrir, subscreva o canal, deixe o seu gosto e partilhe este vídeo com quem ama. Lembre-se, cada gesto conta e juntos podemos expandir esta sabedoria ancestral para que mais almas despertem para o poder que jaz adormecido dentro delas. Os seus joelhos estão a sussurrar-lhe segredos. Está pronto para os escutar?